Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Bom, hoje a gente vai ver sobre Node Port. Bom, a gente conhece o serviço de Cluster IP, a gente entende que ele vai provisionar para a gente um DNS, assegurar um endereço IP ali para os nossos pods e garantir que mesmo que eles morram e voltem logo em seguida, eles sejam endereçáveis ali, certo? Bom, agora o Node Port, a gente vai ter esse mesmo comportamento, tá? Por quê? Ele vai ser um serviço que vai ser aplicado em cima dos nossos pods ali, só que vai ter a exportação, não uma exportação, né? Ele vai fazer a exposição das portas do nosso serviço, porém usando uma porta real do nosso nó. O que significa? Significa que quando a gente utiliza o Node Port, ele vai fazer uma associação a uma porta do nosso nó físico ali com a porta que a gente vai fazer a exposição, né? No cluster IP, a gente sabe que tem um endereçamento interno ali ao cluster e a gente não consegue acessar de fora do cluster ali a nossa aplicação. Já com o Node Port, a gente consegue fazer esse acesso porque é feito um roteamento entre o tráfego externo ao cluster para o tráfego interno ao cluster, usando essa porta física ali do nosso nó. E o legal é o seguinte, quando a gente utiliza o Node Port, ele vai abrir a mesma porta em todos os nós que compõem ali o nosso cluster, né? Em todos os nós ali que fazem parte do nosso cluster, você vai ter a mesma porta aberta. Por quê? Toda vez que você receber um tráfego ali naquela porta, ele vai pegar e rotear isso para o serviço que está configurado ali para aquele Node Port, né? Então, a gente tem essa questão do cliente externo, bate na porta ali do nosso nó, isso chega aqui no serviço, ele vai pegar e rotear isso para o pod, para algum dos pods ali que tiver por baixo do serviço, né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado se a gente vai ter essa porta exposta ali, né, aberta, porque vai ser uma porta do nó ali, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porém, aqui a gente já começa a ver uma alternativa da gente começar a fazer esse roteamento entre tráfego interno e externo ali da nossa aplicação com relação ao nosso cluster de Kubernetes, coisa que a gente já não tinha antes, né? A gente viu anteriormente que podia usar o port forward, só que é um mecanismo local enquanto estiver executando ali, né? Então, se acontecer alguma coisa e perder, já era. Já o Node Port não, né? A gente já tem toda a questão do serviço ali funcionando o tempo inteiro e fazendo endereçamento para a gente e esse roteamento também. Bom, ele é bem simples, se a gente ver, praticamente o mesmo deployment ali, onde que a gente vai mudar o tipo de kind para serviço, porém o tipo vai ser Node Port, né? A gente viu no outro lá que era Cluster IP, agora é Node Port. E agora a gente tem que colocar a porta que vai ficar exposta ali no nó. Só que assim, quando a gente fala exposta, ele vai fazer esse roteamento entre o tráfego externo, porta, o serviço ali e o pod ali que vai ser feito o acesso. Beleza, então ele é bem simples, não tem nenhum segredo. Se você entender como que funciona o cluster IP ali em relação à parte do load balancer, endereçamento, o DNS, ele vai ter essas mesmas características, porém fazendo esse roteamento para nós ali da porta do nó físico. Bom, como de praxe, vamos subir o nosso laboratóriozinho aqui, né? E a gente vai fazer o deployment desse cara aqui utilizando Node Port. Detalhe, geralmente a gente não vê tanto Node Port nas aplicações ali em cloud, em produção, porque a gente tem um outro mecanismo
de load de cluster de serviço ali, né, onde que a gente pode utilizar para fazer o endereçamento e esse roteamento, mas caso você precise desse tipo de artifício em relação à porta e tudo mais, vocês já sabem que podem lançar mão desse tipo de coisa. Bom, vamos lá. A gente já tem aqui o nosso Minikube funcionando. E a gente vem cá no namespace default. E agora a gente vai fazer o deployment do NodePort. kubectl apply -f NodePort. A gente está fazendo o deployment desse cara aqui. E a gente pode vir aqui, ó, dois pontos, service. E ele está aqui, serviço NodePort. Opa. A gente vem cá dar um describe. E olha só. NodePort, PV4, os IPs, Target Port, Node Port. E aqui, ó, a gente vê que tem dois endpoints porque a gente tem dois pods. Vem cá. Ó, já está funcionando. E a gente pode vir aqui, kubectl, get all. Ó, serviço Node Port. Você vê que a gente não tem o que o cluster IP, não tem external, mas a gente tem uma porta, ó, a 30.007. Beleza? Então a gente já consegue testar esse cara. Ó, aqui eu estou fazendo um acesso de dentro do pod, tá? Como a gente fez na aula anterior. E a gente simplesmente vai visualizar esse cara. E a gente espera um pouquinho, que ele tem que pegar, baixar a imagem. A gente pode ficar e dar um describe, ó. A gente consegue visualizar os eventos que estão associados ali. Então, se vocês estiverem ali num ambiente de produção ou algo mais sério, sempre dê um describe ali para ver o que está acontecendo e se está tudo certinho ali, caso demore mais que o necessário. Ó, um curl, um serviço NodePort. Beleza, ele pegou aqui. Talvez uma coisa que vocês tenham se perguntado, né? Pô, tô fazendo um curl aqui, ele tá pegando, mas eu não tô com aquele DNS inteiro, né? Então, mesmo que você não passe ele inteiro, posso vir só o serviço NodePort, .default, sem o SVC cluster local ali, o Kubernetes ele vai pegar e fazer a resolução de nome e vai tentar encontrar esse cara dentro dos registros dele ali. Então, às vezes você pode encontrar não inteiro, né? Mas você ainda vai ter parte do DNS ali que vai funcionar também na hora de vocês acessarem os serviços ali. Beleza. A gente conseguiu acessar de dentro do cluster, né? E agora aqui, ó, eu vou acessar usando Minikube Service. É um comando do Minikube que a gente consegue interagir ali com os serviços que estão rodando dentro dele. Então, assim, como o Minikube a gente pode estar rodando no ambiente restrito ali, como o Docker, por exemplo, né? A gente sabe que ele tem uma placa de rede virtual só dele, toda uma stack de endereço IP só dele, e a gente nem sempre consegue acessar isso, né? O Minikube ali, ele já tem alguns comandinhos que valem a pena dar uma olhadinha, que você consegue expor esses IPs, essas portas que estão abertas dentro dele, que é similar ao que aconteceria num host físico ali normal, ou num host virtualizado normal, tá? Isso é só um mecanismo que ele permite da gente testar. Porém, em relação ao funcionamento do NodePort, Cluster IP e assim por diante, vai ser o mesmo comportamento. A diferença é que a gente só tem que ter um comandinho diferente ali, né? E a gente vê, ó, ele já pegou e mostrou o endereço IP ali do Minikube, que é o 192.168.49.2, na porta que a gente queria que tivesse aberta. Então, a gente pode vir cá e simplesmente, ó, copiar esse cara, executar um curl, e olha só, a gente conseguiu acessar
Então, imagina que esse aqui é o endereço IP que eu tenho acesso pela máquina da minha rede aqui, onde eu me encontro, e essa é a porta que foi aberta no nó que se encontra aquele serviço. É exatamente isso que está acontecendo aqui, né? Então, a gente já consegue testar esse comportamento de quê? De ter uma porta aberta e por meio dessa porta a gente conseguir fazer o acesso ao serviço que está dentro do cluster de Kubernetes. Beleza? Bom, é bem simples assim, desde que vocês entendam como que é o comportamento do cluster IP, balanceamento, DNS, a resolução de endereço, manter sempre funcionando ali o endereçamento dos pods. E agora, com a questão de exportar o acesso via uma porta física do nó, tem que ficar bem claro, né? Vocês já conseguem fazer o acesso de fora de um cluster de Kubernetes para dentro da aplicação que está rodando ali. Pode ser que em alguns cenários vocês não consigam fazer esse acesso, mas isso é por conta de algum bloqueio de rede ou alguma outra coisa que está no meio do caminho entre a sua máquina e o cluster ali. Mas cabem a vocês a verificarem esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Curtam, compartilhem e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!